Começamos, vamos aquecer o canto que é conhecido, com certeza que já o sabe. Fala, Senhor, eu quero escutar. Fala, Senhor, eu quero seguir. Fala, Senhor, eu quero escutar. Eu quero seguir-te, meu Deus e meu Pai. Fala, Senhor, eu quero escutar. Eu quero seguir-te, meu Deus e meu Pai. Tu és caminho e luz, tu és quem me conduz, tu és verdade e vida. Fala, Senhor, eu quero escutar. Fala, Senhor, eu quero seguir-te. Fala, Senhor, eu quero escutar. Eu quero seguir-te, meu Deus e meu Pai. Fala, Senhor, eu quero escutar. Eu quero seguir-te, meu Deus e meu Pai. Só tu és meu Senhor, só tu me tens amor, só tu me dás a vida. Fala, Senhor, eu fala, Senhor, mais fortinho. Fala, Senhor, eu quero seguir-te, meu Deus e meu Pai. Fala, Senhor, eu quero escutar, eu quero seguir-te, meu Deus e meu Pai. Portanto, vamos já entrar no hino da Semana Bíblica para darmos continuidade ao nosso trabalho desta noite. Palavra, fé e vida juntas estão. A igreja, a porta que renova. Palavra, fé e vida em missão. Anunciar, anunciar, anunciar ao mundo a boa nova. Abrimos a palavra mansamente, fazendo tão extrato e vocação. Palavra que escutamos traz semente, palavra que dizemos leva pão. Palavra que escutamos traz semente, palavra que dizemos leva pão. Palavra, fé e vida juntas estão. A igreja, a porta que renova. Palavra, fé e vida em missão. Anunciar, anunciar, anunciar ao mundo a boa nova. Pronto, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje.
Não há apresentação de Rafael Central, aliás, é do mais conhecido já no nosso bem, que a Freia Manuel Alves tem palavra. Então, muito boa noite. Eu peço desculpa, mas vou ver se consigo fazer entender o sobretudo ouvir para darmos hoje as crises de fé do povo da Bíblia de Deus. Naturalmente, o povo da Bíblia tem sempre consciência de ser um povo de fé, um profundo povo de fé. Mas, naturalmente, quem tem fé tem sempre crise de fé. Verdade ou mentira? Quem tem fé tem crise de fé. Quem não tem fé, esse tem crise de fé. Então, é natural que este povo da Bíblia tenha sentido essas crises de fé. Nós temos ali algumas imagens que nos podem elucidar dessa crise. Nós, quando vemos, por exemplo, o legado, na terça-feira, toda a caminhada, sobretudo aqueles conteúdos de Israel, notava-se nesses textos dos salmos históricos, por exemplo, que aquilo para eles representava também uma reflexão sobre o seu passado e ao mesmo tempo uma reflexão onde eles tiveram que recorrer ao seu Deus, ao Deus único, para resolver problemas de fé. Nós começamos a passar aqui algumas dessas crises, e essas crises, de primeira parte, da consciência do povo. E o povo tinha consciência de ser um povo de fé. E esta é para nós uma primeira ideia fundamental. E esse elemento fundamental que dava consciência de ser um povo de fé é o personagem Abraão, um modelo de fé. Reparem que o personagem Abraão, o nosso famoso Abraão, o nosso pai da fé, toda aquela narrativa de muitos capítulos, a partir do capítulo 12 do Gênesis, toda aquela narrativa de Abraão é a manifestação da consciência que aquele povo tem de ser um povo de fé. Ainda não preciso entender, mas eu explico melhor. O personagem de Abraão está na Bíblia precisamente para evidenciar, para mostrar que aquele povo tinha a consciência de ser povo de fé. Porque se eles não tivessem essa consciência de serem povo de fé, o personagem Abraão nem sequer estaria na Bíblia. Não era necessário. Já veremos explicar melhor isto. Abraão aparece, portanto, como o pai da fé, como o homem ideal, o amigo de Deus, o homem das alianças. Uma aliança que ele faz, que é uma aliança unilateral, ou seja, é Deus que promete a Abraão um filho, uma terra, uma grande descendência. E Abraão não dá nada a Deus. Portanto, não é uma aliança bilateral, é uma aliança bilateral. A senhora casada, não é? Pronto. Então a senhora, quando se casou, fez uma aliança bilateral. Porque se fosse só unilateral, não valia o casamento. A senhora prometeu dizer que você se ao marido, jurar a fidelidade ao marido. Mas ele também jurou. Eu não queria.
casamento era igual. Ora, com Abraão é exatamente o oposto. É Deus que dá tudo a Abraão, que lhe promete tudo, mas não existe nada a Abraão. O que é que Deus podia dizer a Abraão? Ele não tem nada para dar a Deus. E no fundo, todos nós não temos nada para dar a Deus. O que é que nós temos para dar a Deus? Será que Deus precisa de alguma coisa? E será que nós temos alguma coisa digna de Deus para lhe dar? Se Deus precisar de alguma coisa nossa, é sinal que não era Deus. Não era completo, não era feliz, não era infinito. Então quer dizer que estas alianças, chamadas alianças, sobretudo abraâmicas, centradas no personagem de Abraão, são alianças unilaterais. As nossas alianças são fundamentalmente unilaterais. Os nossos compromissos com Deus, nós realizamos, por exemplo, nós juramos no batismo, na profissão de fé, quando fazemos o sacramento. No fundo, nós fazemos alianças com Deus. Mas o que é que nós damos? Nós prometemos a Deus fazer o quê? Cumprir a palavra dele. Mas nós só vamos cumprir a palavra de Deus com a força que Ele nos dá, com a fé que Ele nos dá. Porque sem Ele nós não temos nada para dar. Nós só damos no fundo a Deus aquilo que Ele também nos dá. E por isso dentro dele não temos nada para ninguém. Que Ele precise, bem que não seja de Deus. Então, no fundo, o ser humano, o ser de fé, vive sempre nesta aliança abraâmica, unilateral. Por isso já foi citado aqui para trás de Gênesis 15, 1b, não temos Abraão sem escudo. Então o homem da fé, Abraão, o modelo da fé, não tem, não tem, confia totalmente em Deus. Já foi ele que explicado bem o problema da confiança, da fé com confiança. Porque Deus é um escudo. Sabe que é um escudo? Não é moeda antiga, não. Escudo é uma arma de guerra, uma arma de defesa para parar o choque da espada, etc. Não é? Então o escudo é que nos defende. E Abraão acreditou e isso foi contado como justiça. Ou seja, Abraão ficou um homem justo por excelência, porque Abraão acreditou, confiou, pôs toda a sua força, pôs tudo em Deus, ou seja, entregou-se completamente nas mãos de Deus. Esse é o modelo da fé. Ora bem, mas nós acreditamos que Abraão é esse homem, modelo da fé, segundo uma teoria, que é a teoria dos experimentos. O povo de Deus pensava assim, mas se a gente compreende finalmente alguma coisa destas coisas bonitas que a Bíblia nos diz. O povo de Deus pensava, nós somos o povo de fé. E no meio destas crises todas nós queremos afirmar que Deus é o nosso escudo e a nossa defesa. Somos o povo de fé. E a pergunta que vinha imediatamente é esta: e de onde é que nós vimos? Qual é o nosso pai? Qual é a nossa origem? Qual é o primeiro do nosso povo? E logo o primeiro. E levou tempo a encontrar o primeiro, encontrar Abraão. Daí o povo hebreu, o povo judeu, descendeu do nosso pai Abraão. O primeiro povo. Então este povo de fé coloca no seu primeiro, no primeiro pai, no primeiro origem, todas as virtualidades, todas as virtudes ligadas à fé.
Se somos um povo de fé, o nosso primeiro devia ser o homem de fé por excelência. Historicamente, o que é que o povo sabia de Abraão? Praticamente nada. O povo não sabia praticamente nada. Quando o povo tem consciência da sua, ou seja, uma consciência racional, como o povo, Abraão já se viveu, tinha vivido há mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. O que é que o povo podia saber daquele personagem há mais de 1000 anos? Não havia nada escrito. Havia umas tradições remotas. Eu costumo comparar agora o nosso primeiro. O mar, qual é a ver que vocês têm aqui mais maior? No maior. Uns placas, pronto. Um placa não é muito grande, tem muita raiz, barras muito grossas, depois eu tenho mais fininhas, até que lá, a 500 metros, está uma raiz, a última raiz do placa. Reparem, abram um bocadinho isto. A última raiz daquela árvore que é todo o povo de Israel. Que é a última raiz, que ninguém vê, nem nunca ninguém vai. Essa raiz é a raiz daquele povo. Outra compreensão. Vocês têm lá em casa, no vosso quintal, uma árvore de fruto. Por exemplo, uma dica. Um arançaleiro. Eu quero um saleiro. Um arançaleiro. Um arançaleiro. Vocês pedem ao arançaleiro que ele dê umas cerejas muito bonitas. Não quer que o arançaleiro não dê umas cerejas bonitas. Porque só sabe dar arançais. Então, se o povo diz assim, nós somos um arançaleiro. A última raiz que estava abaixo, lá no fundo, do tal Abraão, o que é que ele tem que ser? Nós somos um arançaleiro. Aquele Abraão é uma raiz que só pode dar arançais. E não dá cerejas, dá sua carreira. O arançaleiro não dá cerejas. Reparem, não sei se vou perceber. O povo é o arançaleiro. E pensa assim, o nosso filho, que é a última raiz. De onde vem o arançaleiro? De onde vem que esses arançais são bonitos? Eu escolhi dois. Aquele tem que ser uma raiz de fé. E colocava-se no primeiro todas as virtudes próprias que o povo queria colocar lá. Mas a bem Abraão coloca-se, o povo de fé, coloca-se no meu lado. Os salmos são atribuídos a quem? Digam lá. David. Mas o David não tem salmo. Quem sabe se tem salmo? Quem sabe? Mas na maioria dos primeiros, ele foi primeiro organizar o culto, os cânticos litúrgicos, lá em Jerusalém, então, etc., tempo, ou aquele tempozinho do desenho, era uma tela. Então atribui-se a David os salmos todos. A sabedoria, a quem é que se atribui? Qual é o primeiro da sabedoria? Salomão. Vou ver. O Salomão escreveu algum livro. Nós temos um livro que é chamado A Sabedoria de Salomão. Está lá escrito. Sabem qual foi a data que foi escrito esse livro? No ano 50 a.C. Sabem quando viveu Abraão? 950 anos. Portanto, entre o livro atribuído a Salomão e o Salomão foram 900 anos.
Então isso é atribuído aos primeiros, ou seja, atribui-se determinada qualidade, determinada ideia teológica àquele que foi o primeiro a introduzir qualquer coisa em Israel. Então Abraão é uma espécie de quê? É uma espécie de santo padroeiro da paróquia da Abraão. Não tem ninguém da Abraão. Não tem ninguém da Abraão. Infelizmente. O padroeiro da paróquia da Abraão era uma senhora da fé. Senhora da Abraão. Ora bem, vamos supor que um santo nós estamos a senhora em paz, que ela merece mais. Um santo qualquer de que para Deus ia explicar, está bem, que aquele santo já está todo a desfazer-se com todos. E aquilo, portanto, já começa a ter um braço, eu estou partido. Este santo é uma espécie de Abraão histórico. Tão antigo. Mas o que é que o povo faz? Não quer que aquelas senhoras zeladoras do santo padroeiro da Abraão, o que é que elas fazem naquele santo que é encher tudo aquilo? Vai ser a festa do padroeiro e é preciso apresentar uma coisa aqui. O que é que fazem aquelas senhoras? Arranjam um amor muito bom, muita doce e muita coisa. Arranjam tão bem arranjado que aquele santo todo para um jeito parece mais feio do céu. Porquê? Porque o povo tem necessidade de ver vê-lo bonito como exemplo assim. No fundo foi isso que fez o povo da Bíblia, como Abraão. Eles necessitavam urgentemente, numa época difícil, que era a época do exílio, necessitavam urgentemente de ver o seu padroeiro, o seu modelo. Queremos ter um modelo dentro dos olhos, no ângulo, visível, um santo modelar, santo bonito, perfeito da minha fé. E criaram este modelo. O primeiro que eles acham que era o primeiro a saber. Isto é Abraão. Mas um Abraão que é um colosso no aspecto da fé, mas que na história alguns dizem nem existiu. Nós não negamos nada, mas se não existisse, não fazia mal nenhum. Continuava a ser aquele modelo bonito, perfeito de fé, que nós temos dentro dos olhos para o imitar. É isso que interessa. Eu já tenho dito aqui, a Bíblia é um livro de história, mas é um livro de fé, é um livro que aquece, é um livro que nos mostra exemplos dos atos de vida de fé. E agora, primeiro. Não sei se gostei. Por isso é que ele aparece na passagem de poder construir para o modelo. Diz que eles é seminómada, porque o povo também é seminómada. Ele aparece como modelo em várias coisas, não apenas na fé, mas também na vida. Aquele povo pequenino, pobrezinho, muito pobre, vem Abraão também um modelo, porque Abraão é um pobre homem, terra, à procura de sobreviver algumas peias alcobradas. Modelo individual e coletivo, desta aventura da fé. Modelo individual e coletivo, ele tem um êxito. Ele vai hoje. Ele dá um modo, aparece como modelo do povo, nas várias perspectivas da vida do povo. É certo. Mas o modelo é modelo da fé. É na prova da fé. A prova da fé é o capítulo 22 do livro de Gênesis. Pode abrir as vossas Bíblias. Aquele santo Abraão, aquele tal modelo da fé, é aqui que o povo o mostra como modelo perfeito da fé. Gênesis 22, 19.
é a máxima expressão da fé de Abraão. Quer que ele mostre o que vale. O que é que Deus pede? Está escrito tudo. Deus tinha prometido um filho. Abraão então, foi por aqui que o herdeiro dele, o seu irmão, ia ser criado pela mãe. E ele não tinha nada. Não tinha ninguém, e filhos. A quem se viver, a quem deixasse cair as suas ovelhas e cabras. Então o que é que Deus pede? Deus dá-lhe o filho, depois diz assim, agora dá-me outra vez. Oferece o teu querido filho, Isaac, o teu filho querido, Isaac, oferece o sacrifício no monte que eu te mostrei. E Abraão fica a pensar, mas que Deus é este? Que me deu um filho, prometendo que por meio deste filho eu ia ser pai de muitos povos, uma grande felicidade. E afinal agora tenho um filho de Deus. Deus está-se aqui a contradizer. Deus não queria a palavra. Dá-me um filho agora que eu vou isso. Mas Abraão não vai neste raciocínio que nós estamos aqui a dizer. Ele sabe, mas acredita que Deus é real. Reparem, ele faz aquela obediência da fé que se falou ontem disso. Aquela obediência da fé. Ele acredita que daquela promessa que Deus fez, apesar de ele pedir novamente o filho, em sacrifício, o filho é pedido em sacrifício. Não era assim uma coisa qualquer. O filho tinha que ser regulado, sangrado, queimado no monte de lenha. E aí construído o Abraão com o seu filho Isaac, com o burrinho carregado de lenha, com os criados ao monte de Moab. Abraão vai oferecer a sua vida a Deus. É o dramatismo de Deus que nós às vezes não compreendemos. Uma imagem de um Deus que é insondável, que é inexplicável. Mas Abraão acredita nesse Deus contra toda a lógica humana. E isto é ter verdadeira fé. Contra a lógica humana. Contra o raciocínio humano. Deus acha que Deus está acima, muito acima das nossas lógicas, das nossas explicações ou daquelas explicações que nós muitas vezes pedimos a Deus. Para Jó, que Deus já passa o tempo, vou perguntar a Deus, porquê? Porquê é que me fazes isso? Porquê é que tocou a mim esta doença? Porquê é que tocou a mim a morte do meu filho? Porquê é que tocou a mim isto? Porquê é que tocou a mim? A minha prima, a minha mãe, a minha irmã. Porquê, Senhor, porquê? E Abraão não faz as perguntas. Abraão diz, o Senhor disse, faz. Esta é a obediência da fé. Contra toda a lógica humana, Abraão acredita. Ele não tem contradições a Deus. Se Deus disse, é como Deus disse. A fé é um novo ver. É ver de cima para baixo, como já dizemos aqui. É ver as coisas a partir de Deus e com o olhar de Deus. Que Abraão podia chegar a Deus. Ele acha que Deus não pensa. Apesar de ele humanamente ter uma contradição. Deus que lhe dá o filho a partir. Porquê? Abraão não pergunta porquê. Se Deus quer, ele é que sabe. Por isso ele diz o Senhor que proverá. O Senhor verá. O Senhor verá.
E porque aqui, todo este texto, é viver importante. É o verbo viver importante. A fé é o modo de ver. É o ver as coisas de cima para baixo. É o ver as coisas de Deus cá para baixo. É ver as grandes coisas da real. Ter uma visão mais ampla que só uma fé mais um ver mais amplo das coisas que vai da parte de Deus. O próprio Monte Moriá significa visão. Portanto, o verbo ver, todo este texto está à volta do verbo ver. É o texto da fé por excelência. É o verbo da fé da verdade. O que é que Cristo torna-se um modelo universal da fé? Universal porquê? Porque nesse texto, no capítulo 22, vocês têm e leiam depois em casa. Neste texto, no capítulo 22, diz o quando nem o como essas coisas acontecem. Não se diz que aconteceu isto, aconteceu aquilo, e depois aconteceu não sei o quê, Deus viu. Não, o texto está a desligar no resto. Ou seja, esse quando e esse como aplica-se a todas as circunstâncias da história humana e aplica-se a todas as pessoas. O homem crente tem que ter esta fé de Abraão. E Abraão é construída precisamente como um personagem modelo de fé que sirva para um povo coletivo de fé e para um indivíduo de atos de fé para cada um de nós. Ele é o homem modelo coletivo e pessoal da fé. O povo teve necessidade de construir este Abraão assim. Teve necessidade de algo para ver que é bem presente. Numa circunstância histórica terrível, foi imposição. Isto não é o tipo do Adão. Este texto não é do tipo do Adão. Este texto é muito interessante. Vou dizer, século V antes de Cristo. O povo tinha necessidade de renovar a fé, de renascer outra vez para a fé, e de prática desse Deus que eu tinha libertado e exilado a Deus. E era preciso, depois do exílio, reconstruir tudo. E reconstruir a partir de uma fé como a de Abraão. No fundo, o povo que constrói este modelo de Abraão pensa desta maneira. Eles sabem, conhecem a verdade de Abraão. Criam este modelo para ver como deve para Deus. Eles sabem que Deus não quer matar ninguém. Deus não manda matar os filhos. Aliás, era proibido matar os filhos. Mas eles pensam assim: mesmo que Deus nos pedisse os filhos em sacrifício, nós matamos. Nossa fé em Deus é assim tão profunda, que mesmo se Deus diz os filhos, desagradados. Assim como foi pedido a Abraão. Eu queria ver se o pai e a mãe fazer filhos. Se Deus me pedisse assim, traga para lá um filho assim, faça assim. Quer fazer assim? Dizia, não sei, permite-me desconfiar um bocado dessa fé. Tem que dizer que o Senhor tem uma fé quando e a outra não. Eu reparei que o povo criou este governo como a maior expressão possível da fé. O Abraão possivelmente nunca existiu, mas fizeram existir, criaram, como catequistas, criam um texto para convencer os alunos, a catequese. Criaram para não perder de vista este modelo feito de fé. Nunca perder de vista. E por isso São Paulo continua a dizer na carta aos Romanos que ele é o nosso modelo de fé. Ele é o nosso modelo de fé.
Se foi percebendo, se não percebendo, não sei o que. Então, esta fé, da fé de Abraão, a fé deste povo de fé, teve uma crise terrível. Foi a crise do exílio. Sabem que antes do exílio o povo vivia feliz com o seu rei, o seu templo, tudo corria normalmente, não havia crise nenhuma. Estava tudo a funcionar. Vieram os babilônios e destruíram todas as estruturas de Deus. O exército, o rei, o palácio real, os melhores artesãos, os melhores cientistas, foi tudo levado para Babilônia. Não ficou nada. Foi tudo destruído. O povo ficou com uma crise ainda mais profunda quando viu que o próprio Deus no seu templo, no templo de Jerusalém, o próprio Deus lá no templo, não se defendeu dos babilônios e deixou destruir a sua casa. O Deus de Israel não se defendeu dos povos estrangeiros que invadiram o seu templo, a sua casa. Deus deixou destruir a sua casa. O que é que isto? Qual foi a crise disso? A crise de deste povo. Se Deus nem sequer se defendeu a si mesmo, lá no templo, das duas uma. Ou Deus estava lá, mas gente acreditava, fazia procissões, ia lá rezar e cantar. Ou Deus não estava lá. Ou então quem estava lá? Não tinha força para se defender dos babilônios. Então qual é a crise da questão? Que Deus é esse? É que a gente acreditava. E que é que a gente afinal acreditava? Que Deus é esse? Que a gente pensava que estava no tempo e afinal não sabia. Vocês não tiveram crise de fé. Este povo teve uma crise terrível. Não foi só a crise nacional, mas a crise dessas económicas, das partes de uma delas. Crise política também, o povo exilado no país estrangeiro. Foi o problema da fé, foi a maior crise do povo. Que Deus é este, que não nos defendeu, mas se defendeu no próprio. Será que ele existe? Será que ele estava no tempo? Estava no tempo do Senhor? Não se vê de Babilônia. Mandaste o Deus Marduk, o grande Deus de Babilônia. Então Marduk tem mais força que nós vemos. O Deus de Babilônia tem mais forte que nós. Então que Deus é este? Isto foi uma verdadeira crise de fé. Vocês não tiveram uma crise destas. Deus é este. Deus é este. Eu sou como uma pessoa, vou à comunhão todos os domingos. Não falta a mim sempre Deus. Deus manda-me promessa. Deixe que eu tenha a promessa grave. Um caminho, não sei o quê. Que Deus é este? Será que ele existe? Será que ele é meu amigo? Será que ele está na igreja? Será que ele recebe a comunhão? Vocês nunca tiveram crise de fé. Estou a ver que estou a dar as camisas a comigo. Ora bem, de facto, esta foi a grande crise mundial. Ora, como é que eles venceram a crise? Como é que venceram a crise? As nossas crises de fé, sabem onde é que vem? Da falsa imagem de Deus que nós temos de nós. Imagens falseadas que nós criamos, que nós fabricamos, que no fundo fabricamos um Deus ídolo, que não é verdadeiro esse que nós temos na cabeça. Pensamos que é o nosso criado, que vamos lá à comunhão, vamos já nos lá todos os dias, e já nos dá uma rapidão. Mas como é que saber? Nós somos amigos dele, já está tudo. Somos muito amigos, e é obrigado a fazer essas coisas. As nossas falsas imagens dele são a origem das nossas crises.
E foi a pôr isto naqueles tempos. Também preciso os profetas no exílio é que vão alertar o povo. Vejam bem, quem foi a causa? Será que foi Deus a causa desta crise? Ou foram vocês? Ou foi o povo? Ou foram os reis? Será que Deus é culpado disto tudo? Ou foram vocês? E o povo reflete, e o povo pensa. E daí que começa uma vida nova, depois dessa perda da independência, perda de todas essas coisas, eles começam com uma resposta verdadeira à crise. E eles estão então consciência de que são pecadores, que erraram nesse modo de proceder. Um Deus ao serviço deles e não eles ao serviço de Deus. Normalmente, as nossas expectativas queremos que Deus seja o nosso, não o nosso Senhor, mas o nosso servo. O Senhor somos nós. E Deus tem que fazer o que Deus quer e não é que exige. Mas até fazemos os negócios com ela, não é? Forcemos isto, não temos isto, as coisas. E Deus, enfim, não tem que deixar-se enganar pelas nossas ofertas e tal. E tem que fazer o que precisa e fazer o que quer. Quer dizer, nosso Senhor, mas no fundo nós aceitamos a presença do Senhor. Senhor somos nós, Ele tem que estar no nosso serviço, nosso criado. No fundo, fabricamos um Deus que não existe. Esse não existe. Esse não estava no fundo, não estava. E portanto, leva o povo a esta consciência que são os culpados e começa nessa altura engraçada os grandes sacrifícios pelo pecado. Sacrifício ao noivo do vinho, muito engraçados, o achama, sacrifício de reparação do pecado. Aqueles gestos penitenciais bonitos, a cinza da cabeça, bater no peito, puxar-se muito a luz. O povo começa a ter um sentido de que é pecador. Por vezes o culpado de crise, o Senhor dos culpados de crise. Começa a aceitar Deus como Senhor e não Deus, um Deus ao serviço deles lá no templo, para se vender de tudo e dar-lhes a relação aos doces contas com eles. Isso vieram os profetas todos, o segundo Isaías, quer dizer, todos estes profetas no tempo do exílio oferecem-nos uma nova imagem de Deus. Um Deus ao qual nós servimos e não Deus ao nosso serviço. Uma outra crise importante, a crise do tempo dos imvistas, ou seja, vocês sabem que os impérios foram sucedendo e houve uma altura, sobretudo os macabeus, os helenistas, os gregos aproveitavam para obrigar os judeus também a aceitar os seus ídolos, os seus deuses. O povo voltou-se. A Revolução Macabeus, etc. E depois os próprios judeus se dividiram entre si, uns aceitaram mais os cultos iluministas, alguns até foram traidores, etc. Foi uma crise terrível. A helenização. No fundo era o paganismo que entrava dentro do povo. Diríamos hoje, uma época muito semelhante naquele tempo, deixámos entrar o paganismo na igreja. Digam lá se hoje não há paganismo na igreja. Se nós os batizarmos, não somos tantas vezes, temos tantas vezes um comportamento autenticamente pagão. Vocês não estão contando a minha pergunta, mas eu dou-vos um exemplo. Há pessoas que dizem agora: se batizar os filhos é muito caro. Muito caro. Porquê? Batizar é caro. Sabe, a água benta é muito caro. A água benta custa dinheiro. Sabe, o padre leva muito dinheiro.
Já tive cá de não. Havia nenhum, eu não sei, eu não fiz graça. O batizado fica muito caro. É preciso fazer muitos convites. É preciso agradar uma sala. Onde eu vários pratos. É preciso uma quinta ou uma daquelas aqui na ilha, não sei se há visto, aquelas quintas, onde está um balúrdio, onde há aqueles palmos ibéricos. E esse senhor vão comer as tapiocas, numa autêntica demonstração de modas, com muitas tintas e muitos barracos. E os homens igual. Isso é muito caro, o batizado é muito caro. O que é isso? Não o paganismo da igreja do lado. A mesma coisa já não queremos os casamentos. Eu já vou para o batismo do filho, o primeiro sacramento. Eu conheço pessoas destas que ainda não batizaram os filhos porque não têm dinheiro para o batismo do filho. A água verde está cara. Isto é paganismo puro, Senhor Deus. E depois dizemos que a Bíblia é o Antigo Testamento, não tem servido. O Antigo Testamento já adiantou aqueles que estamos a viver. Porque a gente está por todo lado. E os cristãos ainda não fizeram greve a isso. Continuamos a fazer coisas pagãs. Não há maneira de não fazer uma greve. Acabamos com essas tapiocas todas, batismos, casamentos, primeiras comunhões. A primeira comunhão. E atenção do continente, com certeza que essas coisas. No continente, a primeira comunhão. Aquilo realmente, essa coisa toda dos convites, dos amigos, e vai ser carnes, e tem que ser comer cabrito, e essas coisas todas foram falando. Primeira comunhão. Profissão de fé. Não digamos dos crismas. Autênticos crimes contra a verdade. Eu só vos conto um caso assim para os estudos. Uma catequista que acredita que eu já morei, dizendo assim, padre, nesse ensina, há um livrinho de eu preparar os crismanos, estes serviços crismanos, dentro de um mês. E não sei o que é que vou ensinar eles. Vai ver as orientações e tal. E depois vai ver tipo isso, mas anda muito preocupados. Eu já lhes perguntei porque é que eles andam preocupados ou não nada com o divino que queres? Porque és o crisma, sacramento dos militantes, sacramento do cristão militante. Andam muito preocupados de fora. Então eu falei, como lá? Mas o que é que acontece? O que é que acontece aqui? Sabes o que é Cristo? Ainda não sabemos qual é o ato onde vamos celebrar o nosso Cristo. Isto não é paganismo, isto é santidade e fé. Por amor de Deus, onde isto chegou? Onde isto chegou? Pois antes que a Bíblia não era. Porque é que os macabeus não devem ganhar contra eles? Vamos manter a nossa fé. Nossa fé está em perigo. Desobediente que nós temos é a fé. Está em perigo a nossa fé. Põe os eventos. Nossos cristãozinhos, e costumo dizer que nós cristãos de hoje, aqui de verdadeiro, e não se conhece, não estou a falar de vocês. Cristãozinhos no sofá e aquecedor dos pés, é porque as pés ficam com umas valentes, bonitas, telenovelas brasileiras. Cristãozinhos destes são pagãos. São pagãos. Chegamos a igreja, vocês andam descobrindo. Pensando que estou a falar com vocês, estou a falar de muitas situações da igreja. Qual foi a resposta à crise? Pois já falei. Temos aqui um outro tempo de crise, que é vir este Herodes. Eu pus ali aquela imagem, que é muita crise terrível do tempo de Jesus, já que buscar Jesus, e foi o Herodes. Então veio uma dinastia brutal, grande, uma família enorme de filhos, depois os netos,
Portanto, nós temos que encontrarmos Herodes no nascimento de Jesus, para ser o tempo de Herodes, portanto, aquele primeiro, Herodes, havia segundo lugar, custa a terra da Galileia, o rei da Judeia. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, mas embora se encontra a família de Herodes, e já o Herodes, a Gripe II, o neto, o bisneto, o primeiro Herodes, tempo de Paulo em Atos 26. Filhos Atos dos Apóstolos, para dizer algo. Mas também havia uma causa também de grandes motivos de crise de fé, porque ele queria impor precisamente já o culto romano, o modo romano de viver, deixar os costumes da própria lei, da própria fé, impor os costumes pagãos romanos. Foi um momento também de grande crise, além de outras questões também assim. Aqui no templo surgiram também problemas no templo, já entre os judeus, e devido à influência estrangeira, para que o próprio Herodes começou a nomear o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era nomeado, como se fosse um governador qualquer. O homem do templo por excelência, o homem do culto por excelência, o chefe do templo da religião, era nomeado por um que não era sequer judeu. Herodes era judeu, era muito puro. Então há várias, já no tempo de Jesus, depois o problema da Guerra Santa, que os romanos tiveram que enfrentar dentro de alguns grupos terroristas judeus, por exemplo, os zelotes, o nome era bonito, o zelo pela lei, o zelo pela defesa da própria fé, levou-os a matar romanos, a atacar romanos de maneira terrorista, nós podemos dizer assim. Esse modelo de sacerdócio no templo de Jerusalém fez com que muitos dos judeus se afastassem. E vocês notam quem não foi a Qumran. Lembra-se de Qumran? Quem foi a Israel? Quem é que já foi a Israel? Qumran. Era um grupo, precisamente, de judeus piedosos que deixaram o templo, ligaram-se àquele templo, onde os sacerdotes eram nomeados pelo Herodes, onde os sacerdotes tinham o poder também civil. Eles eram com um poder separado, civil, do religioso. Outra mentalidade messiânica e nacionalista que levou o tempo de Jesus muitos judeus a seguir a determinados messias. No tempo de Jesus, a principal crise era a crise messiânica. Ou seja, esperava-se um Messias filho de Davi, mas um Messias romano, temporal, com exército capaz de derrotar os romanos, de garantir outra vez a liberdade, como no tempo do rei David e dos outros reis antes de si. Foi o tempo de Cristo terrível. Foi o tempo de Cristo terrível. Jesus encontra-se com esta situação, porque o povo queria um Messias rei. Isso é que Jesus, já foi aqui dito ontem, o famoso segredo messiânico, sobretudo que aparece sobretudo em Evangelho de Marcos, Jesus diz: não digo a ninguém que eu fiz este milagre. Não digo a ninguém. Porquê? Porque alguns aproveitaram já fiz milagre. É este Messias, é eu todos aí, vamos a tomá-lo. E os romanos liquidaram toda a primeira. Os romanos andaram à carta de Messias. Que era gente perigosa. Que era o Messias de serem humanos. Porquê que Jesus se oculta? Porque Jesus não quer passar por um Messias davídico, materialista,
com o exército, o que é que ele diz? O meu reino não é dele. O meu reino não é o reino da maneira, o reino davídico, com o exército e com tudo. O meu reino é um reino diferente. O meu reino é um reino diferente. E Jesus passa o tempo a ensinar estas coisas aos seus próprios discípulos, e os discípulos não viam nada. Não acreditavam nada. Para que Marcos, diz Marcos 8, 29. Marcos 8, 29. É um texto fundamental. É que Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? E as pessoas já sabiam alguma coisa de Jesus. Olha, és um profeta, é não sei o quê, e vós? Aí Jesus volta a pergunta: quem diz que eu sou? E diz Pedro, todo afoito e cheio de entusiasmo, como sempre: tu és o Messias. E Jesus disse: muito bem. Ou seja, muito mal. Porque é que Pedro está a dizer uma coisa daquelas? O Messias, Pedro disse que ele era o Messias que eles tinham na cabeça. Que era o Messias do Rio. Messias que ia derrotar os romanos. Que ia fazer milagres para os derrotar com o poder divino. Mas o Messias não. Portanto, Jesus, que vê se não tinha razão ou não tinha, Jesus disse: está muito bem. Vamos a Jerusalém. E o Filho do Homem vai ser isso. Vai ser julgado. Vão açoitá-lo. Vão matá-lo. E ao terceiro dia, ressuscitará. E Pedro diz: não, foi isso que eu disse. Isso não é que eu preciso, só faltava, porque nós estamos a entender. O que é que temos para dizer disto? Quer dizer, que não era para morrer. É para a salvar. E Jesus repete 3 vezes, até o capítulo 10. Repete no 8, no 9 e no 10 a mesma coisa. No 10 estão claramente isso. Ou seja, a crise messiânica era a crise mais grave do tempo de Jesus. E toda esta gente, vocês têm ali, todos estes grupos judeus do tempo de Jesus tinham as mesmas ideias. Queriam que era um Jesus, o Messias davídico, um Messias forte, poderoso, total o antes, e dar a independência e dar pão para a cabeça. Pão quente com leite. Porque aí nas tentações. O que é que diz o diabo nas tentações? As tentações são um texto fundamental para perceber os evangelhos. Aquele cairás nós, foi aqui citado. Quer dizer, a tentação de Jesus, o que era? Era o diabo que dizia aquilo. Era a consciência que Jesus tinha. Como o ser humano verdadeiro que era, que podia ser Messias davídico ou não ser davídico. Um Messias materialista, ou exército, ou um Messias, filho do homem, a dar a vida. Todas as tentações de Jesus é esta escolha, ou para aqui, ou para ali. E quando diz que não, diz não ao messianismo. Eu dar a dar pão de graça a fazer castanho. Qual é a outra tentação que lá? É a tentação do poder. Tudo isto te darei. Tu vais ser o rei disso tudo, tu vais ir aos indivíduos romanos. Vai ser o rei, descansado, acaba de todos, do lado deles, o rei teve o herança, antigamente. E Jesus diz: não vou por esse tempo. Não quero um messianismo político. Qual é a outra tentação? Religiosa. Isto não são as tentações de Jesus. O que é que diz o dia a dia? Ou seja, a consciência de Jesus. Eu podia, no dia de festa, em que há 50.000 pessoas, por exemplo, na Páscoa, em Jerusalém, tinha 50.000 peregrinos.
Eu deito-me lá abaixo, naquele parque mais alto, lá do Pinca, ao fundo, aquele vale lá que se lá abaixo. Eu deito-me lá abaixo, eu sinto viver, eu posso não me deixar beijar, os anjos lá me aguentam no pó, e na altura eu não havia paraquedas, e aqueles anjos lá apoiavam baixo. Ora bem, eu deito-me lá abaixo, e aquelas 50 mil pessoas que ali à volta do tempo, aí veio assim, palma, e Jesus tinha ganho logo 50 mil milhões. Era um troco, não é? 50 mil discípulos ali logo, ali cantinhos imediatamente. E Jesus disse: não, não. Porquê? Porque eu não aproveito. Estão a olhar para mim porquê? Porque Jesus não quer ser conquistado pelos nossos olhos. Um grande seguro faz milagres no salto da feira ou mago de feira. Jesus não é um milagreiro, como há por umas igrejas a dizer que ele faz milagres. Aliás, aqueles milagres que eles fazem bem no reino de Deus, aquilo é uma brincadeira de mau gosto, vê-se associada à polícia, para me engano das pessoas. Se não faz a polícia, esse milagre não poderia fazer. Mas Jesus não é um milagreiro, porque Ele quer ser conquistado. O melhor quer nos conquistar, não pelos olhos, mas pelo coração. Por isso é que Ele só há cruz. Ele conquista-nos. Não porque desce e senta abaixo e não se eleja, mas porque sobe a cruz. Ele mesmo disse: quando eu for levantado da terra, então que irei todos. A querer tudo a mim. Então, essa é que é a solução da grande crise. A crise do cinismo é grande crise. E não pensem que isto é só daquele tempo. Nós, a igrejas cristãs de hoje, temos a mesma crise. Gostávamos de uma igreja cristã, visível, a instituição social, toda a gente de nova, é melhor do mundo. Mas Jesus não foi por aí. Jesus vai, não pelos olhos da cara, não por multiplicar pão, mas dá por café para toda a gente, todas as pessoas. Jesus vai conquistar os corações das pessoas. Porque é lá que existe, está presente, aquela fé sagrada. É no coração e não nos olhos. Até já. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas havia que só duas palavrinhas antes de São António. Amanhã terminamos a nossa semana bíblica. Será a vez do nosso querido Passo Cipriano, o seu tema, Átrio dos Gentios. E terminaremos amanhã com a Eucaristia. Ora, o que é que quer dizer? É sempre a parte menos agradável e é engraçado que cabe-me sempre a mim. Não sei porquê. O ano passado fizemos uma experiência. Foi a entrada livre. Não nos arrependemos. Porque foram generosos depois na Eucaristia, na oferta dos dons, daquilo que partilharam. E seguimos o mesmo sistema este ano. Vai ser da mesma maneira. Na Eucaristia da manhã, na oferta dos dons, portanto, faremos a recolha, para quem dará, quiser dar com certeza, e se achar que valeu a pena dar. Se achar que valeu a pena dar. O secretariado
não temos conta em nenhum banco. O Vaticano tem e nós não temos, não conseguimos. Portanto, das despesas que tivemos, apostamos este ano em oradores vindos de outros lugares, mais oradores, a despesa. Mas lá em casa, contamos com a vossa generosidade. E acho que não precisa dizer nada. Portanto, amanhã na Eucaristia faremos a coleta e cada um fará aqui quem tem. Se achar que valeu aqui a semana, valeu a pena. Pronto, e então agora, posto isto, já não tenho que tenho menos vergonha para isso. Tanto vale. Estamos agora 10 minutos de intervalo. Vamos escutar 10 minutos, que é para o Alfredo Plano continuar o seu tema, que está a ser maravilhoso. Não é agora? As tentações que depois da pandemia, cada vez muito mal. É o coração de Jesus era por ser homem, era como humano, eu sentia que era isso. O demônio deixou a caça que depois na cruz fez a volta a tentar. Você estava confundido do universo. Só que a gente não está a tentação, não é muito difícil. Olha, está para ver isso aqui. Eu sei que é o outro Esse está por eu já sei que está para para ver se eu conseguiria falar com ele.
O João também não está aí. É tão distante. Ah, está aqui o Sr. João.
Ora, muito bem, vamos chegando para começarmos a segunda parte deste nosso serão. Então vamos aproveitar de cantar o canto que já está projetado. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E a põem em prática. Felizes são, felizes são, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E a põem em prática. Felizes são, felizes são. Quem para escutar a sua palavra e deixar-se fascinar, pelo seu amor. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, e a põem em prática. Felizes são, felizes são. Feliz é uma das coisas que Deus quer de nós. Deus quer de nós três coisas. Sejamos alegres, felizes e responsáveis. Então, alegres, felizes e responsáveis. Esta vez social do clima. Estamos já quase no fim. Vamos ter algum tempo para terminar o tema e depois teremos também perguntas. Já que às vezes não há muito tempo para perguntas, nós estávamos exatamente a encontrar a solução de todas estas crises de Jesus. O Evangelho nos apresenta as crises, todos aqueles grupos que Jesus tinha, que era sobretudo uma crise messiânica. Ou seja, que tipo de Messias é que Jesus, é que eles queriam que Jesus fosse, e depois que tipo de Messias é que Jesus escolheu ser. E o texto das tentações pretende apenas e só dizer isso. Não um Messias humano. Os evangelistas utilizam esse termo do diabo, que é uma maneira de altura atribuir tudo ao diabo. Qualquer coisa menos divina era atribuída ao diabo. Então todos estes grupos criam um messianismo humano, davídico, vencesse os romanos. E Jesus vai vencer esta crise apresentando-se como um Messias outro, um Messias diferente, um Messias mais espiritual, um Messias que não davídico, mas um Messias servo, sofredor de Isaías. Por exemplo, 51. Quarto cântico do servo. O servo o que é que faz? Dá a vida pela multidão. E Jesus vai precisamente responder a este tipo de Messias, também quanto à classe social, dos ricos contra os pobres e dos pobres contra os ricos. Nós temos várias parábolas sobre aquela de Lucas, do rico, muito rico, e do Lázaro, muito pobre.
O rico que vive dentro do portão, vestido de linho fino e banqueteando-se todos os dias, e o Lázaro, que se confundia com os cães, que andava ali às portas do rico, a ver se caíam ossos pela janela. Até na situação dos pobres, que viviam lá as multidões vagueando como matilhas de cães à procura do osso, para não morrer de fome. Pessoas morriam. Era uma crise social terrível, nada a ver com a nossa crise hoje. Os impostos são os bons atualmente, porque os ricos se defendiam entre si. Sempre foi assim e continua assim. E os povos que pagam imposto, ainda hoje assim é. Os movimentos de resistência, tais grupos que arrebanhavam alguns adeptos, faziam revoluções para serem mortos, guiados pelos algodoeiros. O mundo rural, na miséria, digamos isso, para a polis grega, à cidade, que era uma cidade já onde se vivia muito bem, havia jogos, havia comida, havia ajuda das autoridades, enquanto nas aldeias o povo morria de fome. Todas estas crises, isso responde com um tipo de cinismo que é o Messias servo de Deus. Um texto fundamental é Marcos 10, 42, 45. Marcos 10, 42, 45, eu vou pedir que o jovem me leia imediatamente esse texto, depois que eu queria procurá-lo na Bíblia, não queria que vocês procurassem, queria procurá-lo eu. Marcos 10, 42, 45. Sabem que os povos daquele tempo, o povo daquele tempo, como tínhamos dito, procuravam o Messias humano. E quando Jesus vai a caminho de Jerusalém, eles vão todos contentes, os 12 discípulos vão todos contentes, porque vão ser vistos de Jesus quando ele for ocupar o trono. Quando ele for ocupar o trono, eles vão ser ministros. Pedro, por exemplo, vai ser o primeiro-ministro, é o ministro mais pessoa que fala melhor, sabe fazer bons discursos, e depois os outros vão ser ministros por aí abaixo. E há dois que estão aqui, a partir do versículo 35, a ver nas vossas Bíblias, Tiago e João de Zebedeu, vão meter uma cunha ao mestre. E dizem isto com uma distância total. Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. Quase que diz, exigimos que nos dês 2 ministros. Quando fores tocar do rei, Messias em Jerusalém. E Jesus diz: o que é que vocês querem afinal? O que é que quereis que eu faça? Dizem-lhes: concede-nos que na tua glória, no ano céu, quando ele chegar ao trono em Jerusalém, depois de lá do rei, concede-nos que tiveres a glória real, messiânica, em Jerusalém, nos sentemos com a tua direita e a tua esquerda. Ou seja, obtemos logo os melhores ministérios. Estou mais perto de ti, que tenho os maiores poderes do teu reino. Ou seria o quê? Por exemplo, quem é que tem maior poder do governo? Da República, ministro das Finanças, não é? A massa. E o outro qual seria de iguais ordens?
primeiro-ministro vai reservar para São Pedro, que já tem que reservar antes, isso já reservava. Logo a seguir, foi feito as finanças desse dia. Por exemplo, da guerra, acaba de ver, e eles queriam antes dos ministérios. Jesus disse a vocês, o que é que estão a dizer? E esta era a terceira vez, ouviram bem todos, era a terceira vez que Jesus dizia que quando fosse a Jerusalém é para dar a vida, morrer e ressuscitar o Senhor. E esta terceira vez, ele vem quando chegava a Jerusalém. Não te esqueças que nós os dois queremos os melhores lugares. A terceira vez está tudo bem explicado. Jesus fica tão assim, deve ter um muro na mesa, tinha lá uma mesa, a dizer, mas vocês não perceberam mesmo nada de isso. Porque no versículo 41, quem é que é a coisa? Aqui alto, da senhora que foi mais forte. Ora, lembra lá disto. No versículo 41, não dá para os óculos. Ainda vou ter que ser os meus óculos, senhores. Os outros 10, aqui no versículo 41, os outros 10, portanto, os dois que aqui os ministérios, os outros 10 ficam muito. Afinal, esses marmães vão se apoiar no ministério e nós vamos ficar só a papéis ou a condutores de Mercedes, condutores de Mercedes dos ministros. Os outros 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis como aqueles que são considerados governantes das nações fazem sentir a sua autoridade sobre elas e como os grandes exercem o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Dizer com mais força, não deve ser assim entre vós. Que os ministros façam isto, que os reis façam isto, que o romano exerça o poder aí, tudo bem, mas vocês, por favor, não façam isto. Na igreja não há isto. Em cristianismo não existe. Não existe. Não tem isso. E depois, quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se servo de todos. Quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, último. Esta é a regra do Evangelho. É a regra do Evangelho, não outra. E depois, porquê? Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Jesus disse aqui a si mesmo e a nós. Ou seja, Jesus disse, na igreja, no cristianismo, somos todos irmãos, servos de Deus. Estamos todos ao serviço uns dos outros. Aqui não há primeiros, nem há quem tem poder. Aqui somos todos iguais. Todos pequenos. Todos iguais. Todos irmãos. Irmãos. Esta é a grande revolução do cristianismo. Esta é, eu já vou passar algumas coisas, porque isso nunca mais terminava, as crises que surgiram no princípio do cristianismo, no fundo eu tenho aqui a sua solução. Jesus vem dizer que nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, pertencemos todos à mesma família. Numa família, os filhos não são todos iguais uns aos outros. Dizer o que eles têm. E a senhora pode considerar mais importante, mais forte, mais importante. O amor é igual. O amor de Deus por nós é igual. Nós não podemos inventar que somos mais importantes. E nós não somos aquilo que somos diante de Deus.
Então Jesus faz a grande revolução, a maior revolução da história. É feita por Jesus. A revolução resolve as crises todas. Não só as crises sociais, mas as crises económicas. Nós temos uma crise económica terrível porque o Evangelho simplesmente não foi revelado. Nem nós católicos sabemos ler o Evangelho, ou pelo menos não vamos dizer nada. A superação de todas as crises está numa sociedade de irmãos. Quando nós julgamos uns mais que o outro, começamos a roubá-lo. Ou quando pensamos que o outro se faz muito importante para nos lixar, se for o termo, a gente passa-lhe uma rasteira, se cai. E andamos em guerras, porque não nos consideramos iguais, muito bons irmãos. A maior revolução que Jesus inventou, que é a solução de todas as crises, está simplesmente naquela frase: Pai Nosso. O Pai Nosso é a solução de todas as crises. Vocês, o Senhor Padre, quando se vão conversar, certo, estamos lá por penitência. 2 Pai Nossos não rezam. Porque o Pai Nosso não se reza por penitência. Porque como é que rezamos o Pai Nosso? Tu fazes alguma penitência para falar com o teu pai e com a tua mãe? É uma penitência. É um castigo. Falar com o pai e com a mãe é um castigo. Eu sei que é isso grande. Custa muito. Então não é assim que nós devemos ao Pai Nosso. A grande revolução que Jesus veio fazer foi isto. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mãe? Todo aquele que quiser falar do Pai, esse é meu irmão, meu irmão. Ou seja, Jesus vem consideramos a todos uma família e temos uma oração única, que é o Pai Nosso. Pai Nosso não é uma oração. Pai Nosso não é uma penitência. Pai Nosso não é para pedir qualquer coisa. Pai Nosso é uma revolução. Se eu digo Pai Nosso, eu digo que este é meu irmão, minha irmã, meus irmãos, este é meu irmão, também é padre, meu. Somos uma família. E se fôssemos a ser revolucionários como Cristo quis que fôssemos, isto não havia crise nenhuma. Alguma vez havia crise económica. Alguma vez havia crise social. Se nós vivêssemos uma coisa, não havia nenhuma crise. Porque ninguém deixava que o irmão passasse mal. Ninguém deixava que o irmão ficasse sem salário. Ninguém deixava que o irmão ficasse sem emprego. Ninguém deixava que o irmão morresse de fome. Nem andavam-se a fazer guerra uns aos outros. Esta é a situação da vida. As crises todas têm aqui a solução do Pai Nosso. E depois Pedro, teria que alguém da Bíblia, este Primeira carta de Pedro, capítulo 3, 15. Primeira carta de Pedro 3, 15, que é Cristo. Que nós todos, o que nós temos que fazer, cristãos, temos a chave da revolução, a chave da solução das crises na mão. E sobretudo no coração, nós temos essa chave, que é o amor, que é considerarmos uma só família, que
é dizer Pai Nosso e, portanto, mas é Pai Nosso, é dizer meu irmão, nosso. Nós temos a chave da solução das crises. Diz a primeira carta de Pedro que nós temos que dar razões da nossa esperança. Ou seja, nós temos que dizer e gritar que a solução das crises está aqui. Não está no abandono de Deus, nem no abandono do Evangelho. A solução das crises está no Evangelho de Jesus. O Evangelho não é uma verdade. O Evangelho é um livro de sacristia. O Evangelho é um livro da rua. Não só da catequese, mas do trabalho. O sindicalista devia ter os escreventes dos lados evangélicos. E nós católicos deviam dar razões da esperança, quer dizer, sabemos ler os evangelhos, falar dos evangelhos, falar com o evangelho na mão, não dar a dizer com outras coisas na mão, mas com a palavra na mão. E essas são as crises. Alguma pergunta difícil sobre isto? Queiram fazer? Dar as outras esperança quando trabalha a primeira pergunta é saber ler os evangelhos. É saber ler os evangelhos, conhecer os evangelhos, conhecer a nossa fé, conhecer a Bíblia e mostrar que a sabemos é dar a melhor visão da nossa fé. Dizer porquê é que acreditamos. As pessoas hoje querem que a gente diga porque é que tu és católico? Porque é que tu vais à igreja? Porque é que vais à catequese? Porque é que estás num grupo de jovens? Porquê? Para quê? Para que é que isso serve? O padre não dá de comer a ninguém? Para quê? Vocês querem que descobrem? Dar razões, mas dar argumentos. Isso é que nós católicos estamos prontos para dar argumentos. Porque é que somos católicos? Porque é que somos cristãos? Não somos outra coisa qualquer. Nós temos que dar argumento. Quem nos pergunta alguma coisa? Tem uma resposta para dar a quem nos pergunta alguma coisa? Nós precisamos de conhecer o Evangelho para dizer alguma coisa do Evangelho. E a grande crise dos católicos é o desconhecimento da palavra de Jesus. Essa também é a crise da nossa crise. Eu não diria ignorância, eu não chamo ninguém de vocês é ignorante. Eu chamo descuido. A gente descuida-se. A gente esquece de estudar, de partir o Evangelho de Jesus. E por isso depois sabemos o que é que vamos fazer. Depois vai ser pouco de nós na escola. Aqui na professora de talvez não. Vamos continuar até uma desgraça. Já há poucos alunos nas aulas do eleitoral, no liceu, na escola. Têm vergonha de ir nas aulas do eleitoral. Chamam de viados e outras coisas assim. Pois é. Vocês aqui já têm sorte. Porque os meninos andam na catequese, se quer pensar em aqui, sabem abrir uma Bíblia, não sabem dar as vezes a própria fé. Eu estava a estar de perguntas também. Estava a dizer isto porque pensei que houvesse perguntas aí. A nossa crise é o descuido do estudo da palavra de Deus. Não sabemos a palavra de Deus. Por isso, não vamos resolver crise nenhuma, nem a nossa, nem a outra. E esta palavra de Deus é que é a solução das crises todas. Jesus trouxe a solução. Nós é que não conhecemos, ou não queremos conhecer, ou aceitar. Verdade mesmo. Estou a afirmar que é verdade. Pronto, ninguém mais querer falar, perguntar, dizer nada. Eu despeço-me, porque amanhã, a esta hora, já tenho que estar no Algarve. Uau!
vou para a praia logo à frente, vou falar da família da vida. É um tema muito importante falar da família. E para o ano, possivelmente, a nossa semana aqui vai ser sobre a família. Família hoje. E o Papa já anda a pensar no assunto e a fazer todos nós a pensar no assunto. Então, muito obrigado pela vossa paciência e até quando. O nosso obrigado ao Frei Herculano, mais uma vez, os dois politicanos pertinentes e com certeza que vamos mais ricos para as nossas casas. Agora temos a nossa celebração final, como tem sido hábito, e graças a Deus, sempre com jovens todos os dias. E eu gosto de frisar isso, porque eu já estou na terceira idade, a caminho da quarta, e portanto gosto de ver os jovens aqui. Portanto, esta celebração final de poesia, que hoje vai ser pelo grupo de jovens da Catequese de São Pedro, aqui São Pedro de Algarve, minha paróquia. E estou mais contente por isso que é a minha paróquia. Este grupo consta com 20 elementos que nos vão apresentar uma representação com o tema Átrio dos Gentios. Por sinal, é o tema da manhã. Convosco, portanto, o grupo de jovens da Catequese de São Pedro, para quem peço uma salva. Boa noite. Gostaríamos de deixar aqui duas ideias antes de vos desafiarmos a acompanharmos à cidade de Paz Perfeita. A primeira ideia é que o vosso olhar seja para nós um olhar de quem vê um amador sem ambições de glória que se apresente neste ato com a certeza da sua pequenez. A segunda ideia está ligada ao propósito da nossa mensagem, que tem como base o tema Átrio dos Gentios. Mas, como todos sabemos, os caminhos do Senhor são insondáveis e, possivelmente, a troca que se dê hoje tem algum valor antecipado para o dia de amanhã. Pedimos a vossa atenção. Era uma vez, num futuro longínquo, uma cidade quase perfeita. Não existiam malfeitores ou preguiçosos, não havia poluição, trânsito ou degradação. À primeira vista era tudo perfeito. Na cidade quase perfeita, em frente de cada casa havia uma bandeira. As bandeiras podiam ser vermelhas, brancas, amarelas ou negras. Apesar de não ser obrigatório, fazia parte do senso comum cada habitação ter a sua bandeira. E todas as habitações, sem exceção, a tinham. E porquê? Porque a bandeira indicava a cor da pele da família que aí vivia. E por existirem bandeiras com 4 cores possíveis, é que a cidade era quase perfeita. Assim pensavam os seus habitantes. Mas seriam as pessoas de pele branca só gostavam de bandeiras brancas e orgulhavam-se da bandeira que tinham em frente de sua casa. Da mesma forma, pensavam as pessoas de outras cores. As crianças de cores diferentes não brincavam juntas, os adultos de cores diferentes diziam olá, bom dia, mas a conversa já não chegava ao como está. Isto é, na cidade quase perfeita, a cor da bandeira seria parar e identificar quem eram os possíveis amigos. Mas acontecia que todos os meses
Na cidade quase perfeita havia uma reunião com todos os habitantes da cidade. Era liderada pelo presidente da Câmara e realizava-se num edifício do tamanho de 2 estádios de futebol. O edifício chamava-se o Individual, e o poder e a singularidade que só tinha uma grande porta que simbolizava o poder e a singularidade da cidade. Era assim que se procurava manter a quase perfeição da cidade. Num certo dia de inverno, caía um forte nevão na cidade quase perfeita, mas nem por isso se adiou a grande reunião. Encontramos a cidade em pé no Individual, quando se ouviu um enorme estrondo, algo sobrenatural. Um milésimo de segundo depois, todo o Individual ficou às escuras. Gerou-se o pânico entre as pessoas que começavam uma correria desenfreada para a grande entrada, só que a porta não abria. Sem ver o seu auditor, o presidente, com sangue frio, apercebeu-se do perigo da situação. Nunca na cidade quase perfeita tinha assistido a uma falha de eletricidade. As pessoas atropelavam-se e poderia mesmo haver mortos por esmagamento. Rapidamente dá a mão à pessoa que estava a seu lado, que por sua vez percebeu a mensagem. Formou-se um grande cordão humano dentro do Individual. Sem olhar à cor da mão em que se segurava, apenas agarrando-a, sabendo que essa mão poderia salvar a sua vida, todos se acalmaram e a extremidade do cordão ao pé da porta conseguiu arrombá-la. Lentamente, a multidão saiu do Individual para a neve gélida. Uma a uma, as pessoas apercebem-se de que a mão que segurava não era da sua cor. No entanto, agarraram-na com igual força. Dentro do Individual, às escuras, o cordão humano tinha permitido que as pessoas, uma vez cá fora, se apercebessem de que a sua cidade só era quase perfeita. Até aquele dia, ninguém se tinha apercebido de que uma mão negra, branca, amarela ou vermelha tem a mesma força para agarrar, seja às escuras, seja às claras. Cantamos. Põe a mão na mão do meu Senhor, Julguei que ainda não tinha acabado. Pronto, é só para agradecer a vocês, deixa-me tratar assim a vocês. Somos a mesma paróquia e somos a mesma idade.
Muito obrigado pela colaboração do grupo de catequese São Pedro, os seus responsáveis, a todos. Muito obrigado. Para todos os presentes, uma boa e santa noite. Até amanhã, se Deus quiser, e esperamos começar às 8 horas. Não esqueça que estamos na Eucaristia e tudo mais que já foi contado. Muito obrigado e uma boa noite. Vou feliz, na minha casa eu vou feliz. Com a presença, com a palavra que aqui for. E quiser que a minha ajuda é importante. Com estas mãos, o meu amor e a minha voz, por anunciar em toda parte. Com estas mãos, o meu amor e a minha voz, por anunciar-te em toda parte. Vou feliz na minha casa, vou feliz, sem ver melhor do que será o teu amor. Diferente será toda a gente, onde estiver. Com estas mãos, o meu amor e a minha voz, vou anunciar-te em toda parte. Com estas mãos, o meu amor e a minha voz, vou anunciar-te em toda parte. Amanhã, boa noite.